Hora de conversar com Mônica Bergamo. Na semana passada, o governo anunciou o fim da isenção tributária aos salários de pastores. A repercussão foi muito negativa no meio, né? Muita gente acusou o governo de perseguição religiosa, embora não tenha nada de perseguição religiosa nessa medida que é puramente fiscal, é dinheirista. Aí o governo deu aquela recueta e disse que o assunto será debatido. E até fevereiro, essa decisão vai sair. Para onde que o vento está soprando, Mônica? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, agora o assunto está nas mãos do Tribunal de Contas da União, né? Porque você sabe que quando o Jair Bolsonaro baixou um ato para dar essa isenção, nós vamos explicar um pouquinho melhor, quer dizer, o que ele fez. O Ministério Público da União abriu um processo, fez uma representação e o Tribunal de Contas começou a investigar o ato de Jair Bolsonaro. E o Tribunal de Contas vai agora ouvir a Receita Federal, já do governo Lula, para decidir se esse ato publicado no governo de Bolsonaro, que suspendeu as multas previdenciárias das igrejas, é legal e é legítimo. Né? O ministro Haroldo Cedras, que relata o processo, já disse a interlocutores que vai levar esse assunto ao plenário e que isso vai ser decidido até o fim de fevereiro. Ele está aguardando uma manifestação da Receita Federal, Megali. Portanto, o caso vai andar no TCU e até fevereiro nós vamos ter uma solução. Quer dizer, essa decisão ela deve colocar um ponto final nessa polêmica, né? Essa polêmica que está mobilizando especialmente pastores evangélicos e a bancada evangélica na Câmara dos Deputados e está gerando todo tipo de atrito, né, de parte dela com o governo Lula. Então, esse ato, como é que foi? Esse ato ele foi baixado, o ato da gestão Bolsonaro, ele foi baixado em 2022. Por que o TCU está questionando? Por que o Ministério Público junto ao TCU está questionando? Porque foi um ato baixado na campanha presidencial de 2022, pouquinho antes da campanha começar, e beneficiou diretamente esses aliados do presidente da República, né? O governo Lula chegou, passado um ano, decidiu suspender a medida, né, alegando ter que esperar a decisão do TCU sobre o assunto. Agora, essa polêmica, o Megali, começou, essa polêmica das multas sobre as igrejas, ela começou no governo da Dilma Rousseff. O que acontece? As igrejas, as instituições religiosas, de todas as religiões, gozam de imunidade tributária no Brasil, pela Constituição. Elas não pagam impostos. Agora, pagamentos a líderes religiosos, sacerdotes, pastores, né, eles, sim, têm que pagar contribuição previdenciária. As igrejas têm que pagar contribuição previdenciária sobre essas remunerações quando elas não estão ligadas diretamente à atividade religiosa. Bom, o que acontece? Com essa brecha, a Receita fez várias fiscalizações e começou a entender que algumas igrejas estavam usando essa remuneração, as prebendas, que são as remunerações quando o pastor, o sacerdote está ligado diretamente à atividade religiosa, estavam usando isso, né, essa possibilidade de não pagar a previdência, para simplesmente burlar e não pagar nada de previdência. E a Receita começou a fazer multas, e multas pesadas e multas altas. Então a bancada evangélica se mobilizou, pressionou a Dilma, né, dizendo que essas multas eram indevidas, que na verdade esses pastores estavam em atividades religiosas, que mesmo quando um pastor é porteiro, office boy, quando está fazendo outras atividades que não a religiosa, ele está trabalhando, ao fim e ao cabo, para o serviço religioso. Bom, foi uma confusão, pressão sobre a Dilma, pressão sobre o Temer, a Receita resistindo fortemente sempre, pressão sobre o Bolsonaro, Paulo Guedes era contra, o deputado Sócrates Cavalcante me contou que teve uma reunião com o Bolsonaro e que foram gritos para todo lado, Paulo Guedes resistia, né, a Receita sobre o Paulo Guedes também resistia a, vamos dizer, desconsiderar essas multas e a impedir que os auditores multassem as igrejas. Bom, confusão grande, aprovação de uma lei, não adiantou nada, e aí o Bolsonaro falou, tem que resolver esse assunto, e a Receita, no Bolsonaro, baixou um ato que se chama Ato Declaratório Interpretativo, que diz o seguinte, não pode multar e acabou. Vamos dizer, estou resumindo aqui do meu jeito. E o Ministério Público contestou isso, né, Megali? E é um tema sempre polêmico, quer dizer, você ter a isenção religiosa para evitar que a imunidade tributária, melhor dizendo, para evitar que o governo faça perseguições a igrejas, qualquer governo, o Estado, né? É importante, mas há limites para essa imunidade tributária. Então é essa polêmica que está colocada, muito forte, né, sobre até onde essa imunidade, o que ela alcança dentro de uma instituição religiosa,
e o que está totalmente imune, né, a qualquer tipo de cobrança de qualquer imposto, de qualquer contribuição, inclusive para a Previdência. Uma briga grande, o Megali, briga de peso pesado aí, e a Receita, em muitos momentos, resistindo ao que querem as igrejas e a bancada evangélica, Megali. Mas essa é uma medida, né, Mônica, que não deveria ter permanecido mais de 24 horas em pé. TCU, Ministério Público, TSE, todo mundo deveria ter se manifestado imediatamente, porque aquilo foi a criação de um privilégio e a compra de votos. Na prática, o que Bolsonaro estava fazendo era livrar pastores de alguns impostos, né, como a Mônica já explicou bem, para que esses fizessem campanha para ele em 2022. Isso aconteceu. A maioria desses pastores fez mesmo campanha no púlpito. E veja, ninguém está tocando nas imunidades tributárias que já existem. As igrejas não pagam e continuarão não pagando IPTU, IPVA, não pagam IPVA, imposto de renda, ISS, entre outros impostos. Não é isso que está em jogo. Essa imunidade, que é uma forma de proteger, como a Mônica explicou, as igrejas de perseguição religiosa e uma forma de facilitar o trabalho social, continuarão existindo. E eu sei que muitas igrejas levam isso muito a sério e realizam um trabalho social importantíssimo. Outras aproveitam essa imunidade para tornar os seus pastores milionários. Eu vi um dia desses um pastor dirigindo, ele mesmo postou, tá? A imagem filmada de dentro, dirigindo uma Mercedes que valia mais de R$1 milhão, parecia um carro do futuro, todo iluminado, com uma tela maior que a televisão da minha sala. Outros só viajam de jatinho. Era o Milor Fernandes que dizia: desconfie do ativista que fica rico com o próprio ativismo. Bom, eu desconfio do sacerdote que fica bilionário com o próprio sacerdócio. Tá? Esse é um direito individual meu. E de privilégios individuais que a gente está falando aqui. O governo está certíssimo de levantar essas isenções. É surpreendente que o Haddad tenha recuado, Mônica, que tenha durado tão pouco esse anúncio. Porque é um absurdo, Eu acho que ele não exatamente recuou, né? Diante da força da bancada evangélica, ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos esperar o TCU decidir. Jogou um pouco pro TCU, e o fato é que a bancada tem força, né, Megali? Quando você tem a força de um lado, você do outro lado tem que fazer algum tipo de negociação. Então o barulho foi muito grande. Vamos ver, Megali, o que o TCU decide. Eu estou muito curiosa e não consegui ainda em ver qual é a tendência dos ministros do TCU, se eles vão confirmar e endossar o que os pastores querem. Os pastores, os líderes religiosos, eles ficam muito chateados quando a gente fala pastores, porque eles falam que essa medida alcança todos os líderes religiosos. Mas, de fato, quem está se mobilizando é a bancada evangélica. Então, vamos ver o que o TCU vai decidir. Eu consegui descobrir aí que o tema vai ser analisado de forma célere até fevereiro, mas ainda não consegui entender para onde que vai pender aí o voto do TCU. Vamos ver, né? Para quem que eles vão dar esse ganho. E perseguição... Porque é dinheiro, né? Dinheiro para um lado, dinheiro para o outro. Não somos todos iguais perante a lei? Perseguição religiosa é uma pinóia. É como dizer que, porque o Ivan Brandão, que está aqui do nosso lado, paga imposto, o governo está realizando uma perseguição ao jornalismo. Vai lamber sabão. A pagar seus impostos, Ivan. Valeu, Mônica. Atrasado. Beijo, Mônica. Até amanhã. Até segunda. Até segunda.